Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Neide Silva, sou professora de Tai Chi Chuan, de meditação, sou terapeuta integrativa e hoje eu vim aqui falar sobre uma atividade sugerida pela Suelen Borelli da Borelli Academy. Nós temos um grupo, este grupo se encontra uma vez por mês e lá ela traz ferramentas, vai nos instigando aí a entender e melhorar nossa gestão empresarial. E este mês ela trouxe então uma atividade que é ler o livro Sementes de Vitória, do Nuno Cobra, e pediu para a gente plantar uma semente, uma simples semente. Então eu quero, em primeiro lugar, agradecer a atividade que a Sueli sugeriu esse mês, que foi muito interessante para mim, né? Dentro do Tai Chi, trouxe muitas verdades, veio deixar claro, validar o que eu já falo, o que eu faço dentro do Tai Chi, e ele tem um método muito interessante que eu quero compartilhar aqui com vocês. Foi muito bom ler esse livro e principalmente junto com a nossa atividade, que é da semente. Vocês vão perceber que tudo se entrelaça. A gestão empresarial, o livro e a semente. Então, Suelen, gratidão, realmente está sendo muito interessante este ano todo. Ela tem trazido essas sugestões de filmes, livros, desafios, para que a gente cresça como gestores, né? Bom, então eu vou começar falando um pouquinho sobre essa gestão, né? Que no fundo tudo isso, o que ele fala, a plantinha, o que ela ensina, tudo é a mesma coisa, tá todo mundo falando a mesma coisa, que é processo, presença, consciência e construção interna. Então, quando o Nuno fala que existe uma semente de vitória dentro de cada ser humano, sim, é sobre isso. Todos nós temos essa semente. Precisamos acreditar as palavras que ele diz logo no início. Nós precisamos querer, persistir, acreditar e fazer. Então, quando eu ponho a mão na massa, a coisa começa a acontecer. A mágica começa a acontecer. A Suelen, ela fala a mesma coisa dentro do empreendedorismo. O gestor só existe dentro de nós. Ela já está dentro de nós. Mas ele precisa ser despertado, desenvolvido, fortalecido, exercitado, que é o que ela faz com a gente, viu? Todo mês ela estiga, cutuca e é maravilhoso, gente. Então, ninguém se torna gestor da noite para o dia, não existe isso. A gente nasce uma vontade de empreender, porque a gente crê, confia, é um sonho, é algo que você realmente acredita. Você fala, eu vou empreender, eu vou abrir uma empresa. E aí, é a nossa semente, que foi para aqui, né? Algodãozinho, aguinha. Ela é uma promessa de que algo bom vai vir. Ela é uma promessa de que muita coisa boa pode acontecer. Mas ela também precisa passar pelo processo. Processo de romper, de criar raiz e de crescer. Se ela não criar raiz, ela não cresce. Se ela não criar consistência, ela não cresce. E se ela não tiver alguém cuidando, olhando, colocando a aguinha, põe no sol, tira do sol, ela também não vai crescer. E na gestão é a mesma coisa. Se o dono não estiver presente, cuidando, nutrindo, a empresa
por si só pela nossa vontade, ela não cresce. Precisamos ter a vontade, mas só a vontade não funciona. Nós precisamos ter organização, disciplina, clareza, direção, constância, inteligência emocional e planejamento. Ela bate muito nessas teclas, mas o planejamento ela fala muito mesmo, né? E é a raiz. Quando a gente tem planejamento financeiro, planejamento de tempo, planejamento de projetos, é mais fácil desta sementinha florescer, senão ela fica lá. E mesmo quando ela cresce um pouco, começa a ganhar força, isso não quer dizer que ela esteja 100%. Agora vai sozinha, eu já posso relaxar, ir para a praia, porque minha empresa agora já anda sozinha. Não. Eu deixei a minha plantinha num lugar que a minha gata resolveu comer, mastigar e pegar umas folhinhas. Dá para ver? Então, na empresa também acontece. Se eu não estiver lá presente, cuidando, coisas acontecem, mesmo que eu esteja cuidando. Coisas acontecem, né? Situações que vão te tirar daquele caminho, naquele momento, da forma que você estava enxergando. Agora tá tudo bem. Aí vem uma Juju da vida, uma Julieta, dá uma mordidinha e te tira do trilho. E aí, de repente, você precisa ter mais capital para investir. No meu caso, alunos saíram, não voltaram, ou a vida acontece enquanto a gestão acontece, não é isso? Então, coisas acontecem, né? Imprevistos acontecem. E é imprevisto. E aí eu faço o quê? A gente vai lá e dá um passinho para trás. Então ela estava maiorzinha, ela está menorzinha, mas ela não morreu. Ao contrário, eu agora sei que eu tenho que deixar num lugar onde a Juju não alcance. Na empresa é a mesma coisa. No momento que algo acontece, não é para me enfraquecer, ao contrário, é para eu entender como funciona esse mecanismo e não repetir o mesmo erro, né? Dentro do livro, vou falar um pouquinho mais sobre o livro. Ele fala, né, que a técnica dele tem 5 pontos primordiais, essenciais e indiscutíveis. Se o pupilo, a pessoa que procura ele, fala, olha, eu vou fazer, mas isso eu não faço, aquilo eu não faço, ele fala, então eu não vou treinar você. E eu entendo, porque esses 5 pontos é o que vai fazer a diferença no desenvolvimento deste aluno. Então, quer dizer, se ele não segue as regras, se ele não confia no mestre, para que ele precisa do mestre? Para que ele precisa do professor? Ele precisa confiar, ele está contratando ele para isso. E se ele confia no método, ele pode se desenvolver muito. Ou morrer na praia. E quais são os 5 pontos dessa técnica? E é muito interessante porque ele começa no dormir. Dormir bem. Dormir 8 horas. Ele fala em comer corretamente. Ele fala em atividade física, claro. Mas é o 3º ponto, gente. Para depois vir meditação e relaxamento. E depois vir pensamentos positivos. Poxa, mas até os pensamentos, sim. Já imaginou um Ayrton Senna, que ele foi treinador do Ayrton Senna?
pensando, acho que não vai dar certo, acho que nessa corrida eu não vou conseguir, essa curva não vai dar para mim. Já imaginou isso? Não, né? Então o pensamento muda tudo. E aí ele comenta que o cérebro é burro. E eu falo que aqui é um cavalo selvagem que não para de pensar. E ele fala, o cérebro é burro. Porque tudo que eu falo para ele, ele acredita. Se eu estiver aqui pensando que tudo vai dar errado, ele acredita que já deu errado. Se eu falo que eu estou bem, mesmo que eu não esteja, ele começa a produzir, quando eu repito isso, ele começa a produzir hormônios de alegria, porque ele fala, oh, ela falou que está alegre. Ela falou que está alegre, então eu tenho que ficar alegre. E é bem isso, né? Eu vejo nas minhas aulas, eu peço para os alunos, fica na postura e sinta o seu corpo. Perceba os músculos, perceba as articulações, perceba os seus tendões, perceba o que está bloqueado, pesado. E muitas vezes a pessoa desiste. E não é sobre desistir, é sobre persistir. Eu persisto, eu me fortaleço. Eu desisto, eu perdi a oportunidade. Entende isso? É sobre isso. E aí ele vem comentando sobre o saco de elogios. Isso eu também uso. Eu também gosto muito de elogiar os meus pupilos, os meus alunos, né? Porque é muito fácil a gente destruir ao invés de construir. Perceba nas crianças, né? Elas chegam da escola com um boletim com 6 azuis e 1 vermelho, a gente foca no vermelho e cobra do vermelho. Então, quando você estimula a criança, o adolescente, o adulto, no que ele fez de bom, ele continua fazendo o bom e ele melhora o que não foi, o que ele não alcançou. Então, quando eu estimulo os meus alunos, quando eu estimulo os meus filhos, é para que eles tenham a oportunidade de continuar fazendo bem o que eles estavam fazendo e melhorar o que eles ainda precisam melhorar. E é muito, muito bacana. Gente, vamos encher o saco de elogios de todo mundo? Vamos espalhar isso por aí? Então, vem a frase que o corpo influencia a mente, né? As emoções influenciam a sua mente e como que a gente pensa nisso. E entramos na meditação. A meditação, ele fala de você tentar 15 minutos, não consegue? 10, 5, 2 minutos. E é isso, você senta, relaxa os ombros, põe seu olhar aqui, eu gosto de falar que é na linha do coração. Acalma o seu olhar aqui, não fecha para não dormir. Só acalma o seu coração aqui, seu olhar. E respire profundamente algumas vezes, por 2 minutinhos. Isso é meditar. E quando eu consigo permanecer 1, 2 minutos respirando, tranquilo, sem me apegar aos pensamentos, só respirar, eu oxigeno a minha mente. Eu crio possibilidades dela ir além, dela ser mais criativa, mais brilhante, do meu corpo se regenerar através da respiração, da calmaria. A mente entra no processo de tranquilidade. Tudo se acalma e você pode ter resultados no seu trabalho, no seu dia a dia,
fantástico porque você deu uma pausa. Não é pausa com o celular, não é pausa conversando com o outro, não, é uma pausa total, física e mental. Pode ser qualquer horário do dia. Experimenta. Você vai observar que, assim como no Tai Chi é meditação em movimento, porque as pessoas estão em atenção plena com o seu corpo. Durante todo o momento, todo o movimento que a gente faz lento, sim, é lento, porque você tem que ter controle dos seus músculos, das suas articulações, da sua postura, e você tem que estar presente da sua respiração. E isso é maravilhoso. Espero vocês lá para fazer uma aula. Né? E a alimentação? A alimentação tem uma parte tão engraçada e tão verdadeira. Ele fala assim: precisamos comer sem tirar nossa atenção da comida, respirar, sentir o aroma, olhar, observa o seu prato, se ele está harmonioso, sinta o sabor, mastigue muitas vezes. E aí ele comenta assim, que a gente vai no posto de gasolina, pede a melhor gasolina, o álcool aditivado, pede para colocar um aditivo, né, para melhorar o desempenho. Então a gente procura fazer o melhor para o nosso automóvel, moto, enfim, transporte. Porém, a gente coloca qualquer coisa dentro da nossa boca, dentro do nosso corpo. Olha que louco, a gente dá mais importância ao nosso carro do que ao nosso corpo. Porque a partir do momento que você coloca um monte de porcaria para dentro, processados, multiprocessados, frituras, refrigerantes, você está estragando literalmente a sua saúde. E a gente cuida do carro. Não é louco? É para se pensar. E a gente faz isso na empresa também. Muitas vezes. Ah, não, vamos comprar um creminho mais baratinho aqui para fazer a massagem. É só para fazer a massagem. E aí, essa cliente que vem, como ela vai sentir o toque com esse creme ou com um de melhor qualidade? Então, não é só sobre investimento em si, no outro, é respeito, é carinho, é cuidado, né? Ok. E ele fala sobre a água. E a água, realmente, a gente no Oriente, né? Eu morei um tempo lá. Eles falam, não tome água gelada. Hiper gelada, mega gelada, muito gelo, muito, para quê? Quanto mais próxima do ambiente, né, ela esteja, na temperatura ambiente, menos choque térmico, porque os seus órgãos têm que acelerar o metabolismo para que ela fique de acordo com o seu corpo, né? Então, este choque, de acordo com a medicina tradicional chinesa, não é boa. Tome um chá, tome uma água não gelada, o seu corpo agradece. Nós também. E aí ele comenta sobre o homem e a natureza é um só. E entramos no taoísmo. No Tai Chi Chuan, nós temos o taoísmo e o budismo e o confucionismo que permeiam essas
filosofias permeiam a arte do Tai Chi. E ele vem falando também sobre isso, né, que a gente separou a natureza, o ambiente, o ecológico do ser humano. Gente, não existe isso. É tudo uma coisa só. Nós somos um só. O planeta é um só. Todos os seres vivos do planeta é um só, né? É igual lixo. Vou jogar o lixo fora. Ei, você pode estar até tirando dentro da sua casa, mas você continua mantendo o seu lixo dentro do planeta, que é o nosso lar. Então não existe jogar fora. Por isso a reciclagem é tão importante. Então não veja uma planta como algo separado de você. Ela que fornece oxigênio para te nutrir. Já pensou nisso? Então, não cuidar do meio ambiente é mais uma forma da gente se autodestruir, assim como o alimento. Tá tudo errado, né? E eu vou ler esse trechinho aqui do final do livro, que é muito bonitinho, muito, muito lindo. Também, viver o momento presente inteiramente. Isso é viver. Não pense, faça. Não pense, viva. Não pense, curta. Seja inteligente. E aí tudo isso, né, vem trazendo uma noção para você. Espero que você leia o livro, é muito bom. Eu dei uma pincelada muito de leve de tudo que ele fala. Mas é um livro que traz toda essa consciência física, emocional, mas dentro do contexto do que a Suelen trouxe, ele traz também tudo que é uma empresa, né? A empresa, ela precisa ter direção, ter presença, organização, propósito. Qual é o propósito da sua empresa? Por que ela nasceu? E a empresa também é uma energia, né? Você emprega energia nela e ela é uma energia. Tudo é energia, mas quando você abre uma empresa, ela tem uma energia. O que ela cuida do outro? Como ela cuida do outro? Porque todo serviço ajuda alguém. Já reparou nisso? Um olhar para as pessoas, para a energia, para as relações, para o propósito. Tudo isso vem trazendo essa consciência para todos nós, né, sobre como empreender, como crescer sustentável, bonito, inteligente e fazendo a diferença no mundo. Então, nós temos que ter coragem de olhar para nós mesmos, lembrar que a sementinha vai virar um brotinho, depois ela vai crescer e vai ganhar expansão. E quem sabe se tornar uma grande árvore frondosa. E esta árvore frondosa vai poder proteger muitas pessoas, vai poder trazer, acolher e trazer carinho mesmo, proteção, sombra para muitas pessoas. Então, dentro dessa dinâmica que a Suelen trouxe, eu quero dizer que, além de ter sido muito prazeroso ler, fazer, observar, que o Via Zen, ele vem aí a cuidar, né, das vidas, dos sonhos e cultivar consciência. E tudo isso foi o que essa lição nos trouxe nesse mês. E eu estou muito feliz pela oportunidade de trazer um pouquinho para vocês também. Chega de falar. Quando vocês
verem o vídeo, aproveita. Deixa o seu recado. Se você lê o livro, deixa suas percepções. As suas percepções do que você sentiu. Deixe sua pergunta de algo talvez que eu não tenha comentado. Querem saber mais sobre o Viazen, sobre a gestão empresarial, sobre a Suelen? Pergunta aqui também, eu vou ter o maior prazer em compartilhar com vocês o link dela, falar sobre o Tai Chi, sobre meditação, tá bom? Deixe seus comentários, seu joinha e gratidão por você ter me ouvido até aqui.